O que nos diz a nossa genética é o tema desta primeira sessão, na qual temos como orador George Perry, que vive nos Estados Unidos, é investigador e professor das doenças de Alzheimer na University of Texas at San Antonio. Tem 40 anos de experiência na área da investigação e educação universitária do Alzheimer. E temos também o Tiago Fleming Oteiro, que vive na Alemanha e é diretor do Departamento de Experimental Neurodegeneration na University Medical Center Göttingen. É especialista na investigação das doenças de Alzheimer e Parkinson. E eu começaria por perguntar aos dois, efetivamente, da investigação à realidade, como podemos antecipar ou prevenir doenças com base na genética? E começava pelo orador John Perry. Okay, she's asking a question whether the genetics can help anticipate the disease. How can we detect for neurodegenerative diseases and many other diseases? Genetics plays a critical role, but it's not always definitive. In the case of Alzheimer's disease, only about 1% of people have a clear genetic cause. If they have mutations in presenilin 1, presenilin 2, or amyloid precursor protein, there's one other genetic factor that changes your risk, apolipoprotein E. The people that have the definitive cause would know it from their family because they would have very early onset. It would be a known feature of their family. The genetics would be more confirmatory. What's really changing with the Human Genome Project, of us knowing the full sequence of our DNA, it now became much easier and cheaper for us to be able to get genetic facts about us. And there's one genetic factor that actually is very informative, and that's the apolipoprotein E genotype. And depending on which form you inherited, you have a much higher risk of having the disease. And even if you don't get your genotype, if members of your family do their genotype, you will infer it for yourself. And it really is a necessity for having more genetic counseling, and for some places in the world also to understand what the differences are in terms of liability and insurance issues. Tiago, gostaria que se pronunciasse também. Sim, com sobre certeza. esta questão. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui a participar nesta iniciativa do Conselho da Diáspora. Então, esta é uma questão muito vasta, não é? Nós, hoje em dia, somos inundados por informação, somos inundados por tudo aquilo que tem a ver com a nossa saúde e que nos desperta interesse. E, como o George mencionou, o projeto do Genoma Humano trouxe aqui um manancial de informação que nós ainda hoje não conseguimos gerir, porque é tanta informação que não conseguimos ainda interpretar todo o seu significado. Mas importa perceber de que é que estamos a falar. E nós estamos a falar, na genética, estamos a falar de uma área que estuda aquilo que é o nosso, que é único em cada um de nós. E isto traduz-se no nosso DNA, é a molécula na qual estão codificados os nossos genes e que tem uma dimensão enormíssima, difícil de compreender, mas consiste numa sequência de letras, se quisermos, 4 letras, A, T, G, C, que se repetem por um número muitíssimo grande, ou seja, 3 com 9 zeros à frente. Isto é um número muito grande de conteúdo genético e que varia em cada um de nós, mas entre cada um de nós somos 99,9% idênticos, ou seja, há 0,1% de diferenças entre cada um de nós, que explica porque é que uns somos mais altos, porque é que outros somos mais baixos, porque é que temos cabelo castanho ou preto ou loiro, e portanto tudo isto é aquilo que nos caracteriza geneticamente. Não define tudo aquilo que nós somos, porque nós somos uma combinação da genética com o ambiente, e aquilo que a investigação nos permite atualmente é perceber um pouco daquilo que é o nosso património genético e perceber
alguns fatores de risco, como aqueles que o George enumerou, que nos permitem saber, no caso da doença de Alzheimer, se temos um risco aumentado ou não, mas, como o George explicou, a percentagem de casos de doença de Parkinson, doença de Alzheimer, de outras doenças deste tipo, doenças neurológicas, e podemos estender aqui este conceito a muitas outras doenças, a percentagem de casos que é explicada unicamente pela genética é muito baixa, 1% no caso da doença de Alzheimer, estima-se que se calhar 5% na doença de Parkinson, ou seja, muito daquilo que nós vimos a ser à medida que envelhecemos, depende desta conversa improvável entre a genética e o ambiente. E é aqui que nós ainda temos muito a aprender, porque não conhecemos de que forma é que o ambiente nos pode influenciar. E a investigação, atualmente, que se chama muito, no nosso meio, a investigação de translação, é aquele tipo de investigação que nos permite, de alguma forma, aproximar o que se passa na clínica àquilo que se passa no laboratório, numa forma de tentarmos traduzir aquilo que são as nossas descobertas no laboratório para alguma aplicação mais prática com benefícios para a nossa saúde. Mas há estudos, há probabilidades? Há estudos que nos dizem que se tivermos determinada componente genética, como o George falou, se tivermos este gene da apolipoproteína, uma determinada variante deste gene, que podemos ter um risco aumentado e que é um risco que pode ser calculado, que se calhar aumenta 30% a 40%. Noutros casos de outras doenças, podemos também ter uma ideia de qual é o valor deste risco, mas não nos diz se vamos ter a doença ou não. E isto é um dos grandes problemas que está relacionado com o que o George mencionou, que então, é o facto... Então, como prevenir essas doenças? Peço desculpa, é difícil. É difícil, mas começamos a ter atualmente algumas ideias que passam por coisas muito simples e que podemos discutir mais à frente e que todos nós ouvimos falar e que são coisas do conhecimento comum, como ter cuidados com a alimentação, com o exercício físico, com o descanso. Tudo isto são coisas que nós, de facto, sabemos hoje em dia que nos podem ajudar a atrasar ou, quem sabe, até prevenir estas doenças e outras doenças. Portanto, não é apenas algo que se diz, toda a gente sabe que o exercício tem benefícios. De facto, está demonstrado que tem benefícios. Não sabemos quantificar, nem quer dizer que por sermos desportistas ou por termos uma alimentação saudável, que possamos evitar estas doenças, mas há uma associação que nós compreendemos e que nos diz que devemos ter determinados comportamentos para baixar o risco de desenvolver algumas destas doenças. So the question was about probabilities and likelihoods to develop disease, if we can predict. The only prediction is if you have the determinant genes, then you know you're going to develop the disease. If you have even apolipoprotein E, it's no assurance you'll develop the disease. That's why it's very risky to have genetic testing that's sent to you by the email. You may think that you're going to have 100 diseases and you'll never develop any, and vice versa. Also, the genetic component for many diseases is becoming more and more complex. There was a recent study that was done of looking at longevity, which people think genes determine how long people live in families. And this study of 500 million people showed that was only 7% of the determinant, because people don't live randomly. They don't marry randomly, they don't live randomly. So when you look at a family that all lives a long time, they may have different lifestyles, different diet, different education, live in different places. So they all live a long time and another group lives a short time, but it isn't always genetics that determines this. De que forma isso hoje pode ser também prevenido ao nível, por exemplo, do ritmo de trabalho, da vida hoje em dia nas próprias empresas, de que forma também as empresas podem ajudar a prevenir também este tipo de doenças, ajudando a comportamentos diferentes? Tem algum papel empresarial aqui? How can the work environment and the stress that we are exposed to in our work, how can we modulate this to reduce the risk or to prevent? Yes. For Alzheimer's disease, there's some indication that lowering stress through yoga or other means actually lowers your risk of having the disease.
And also, when you look at different ethnic groups having different incidents of disease, some of that relates to childhood stress. Feeling as a minority, feeling oppressed early in life can lead, and those changes actually change your DNA. The DNA and the structures of the cell changed all the time. It isn't just what you inherit from your parents, it's what happens during your life. Isto traz outro conceito para além da genética que se chama epigenética. E epigenética vem do grego e significa precisamente isto, o que está para além da genética. Ou seja, há um determinado tipo de informação que não é transmitida necessariamente de pais para filhos, mas que pode ser adquirida dependente da exposição a determinados fatores ambientais, entre os quais o stress no trabalho, ou outros tipos de stress, ou qualquer tipo de influência ambiental pode ter um efeito. Isso leva a alterações a vários níveis, pode ser no nosso DNA, que faz com que determinados genes sejam mais ou menos expressos. Há outros mecanismos mais complexos da epigenética que se calhar não importa explorar em tanto detalhe, mas que nos diz que esta relação entre o ambiente e a genética pode modificar aquilo que nós somos e, em alguns casos, até fazer com que essas alterações sejam transmitidas de pais para filhos. Portanto, uma mãe, toda a gente tem este conceito, uma mãe que durante a gravidez esteja mais estressada, isto vai poder influenciar também aquilo que vai ser aquela criança. Portanto, há esta noção que nós hoje em dia conseguimos explicar com base nestas alterações epigenéticas. Portanto, estamos a falar não só das gerações atuais, mas também das gerações futuras, que há aqui qualquer coisa que tem que, obviamente, mudar. E vocês, como dois especialistas nesta matéria, quais são as sugestões e recomendações que podem deixar aqui para que todos nós, independentemente da genética que temos, também possamos alterar esses fatores, quer nas empresas, quer nós como pessoas, o que é que podemos fazer para evitar um bocadinho para evitar este tipo de doenças que no fundo afetam a sociedade em geral, as gerações futuras, como o Tiago acabou de falar aqui. Bom, o que nós podemos dizer é que hoje não temos concretamente algo que objetivamente possamos dizer, se fizermos isto, vamos evitar aquela doença. Não existe. Existe o conhecimento de que alguns tipos de comportamentos podem ajudar a reduzir o risco. Não eliminam o risco, mas podem ajudar a reduzir o risco. E, como estávamos a falar, se conseguirmos baixar os níveis de stress, se conseguirmos ter um nível de exercício físico diversificado, se conseguirmos ter um determinado tipo de atividade intelectual que nos permita, acima de tudo, desenvolver algo que nós, na nossa área, chamamos de plasticidade, ou seja, a capacidade que o nosso cérebro tem das células, dos neurónios do nosso cérebro se comunicarem entre si, e que acontece porque nós recebemos diferentes estímulos. Estarmos aqui a ouvir-nos e a conversar é um tipo de estímulo, se formos a um museu temos outro tipo de estímulo, se formos jantar fora temos outros tipos de estímulo, se dançarmos temos outros estímulos. Portanto, estímulos diversificados ajudam a contribuir para esta plasticidade. Depois há, obviamente, outros fatores, como a alimentação. Mais uma vez, não conseguimos dizer se evitarmos este tipo de alimento, evitamos esta doença. Não, mas conseguimos saber que há determinados tipos de alimentos que nos ajudam se calhar, a evitar ou a reduzir problemas que advêm daí. E podemos aqui enumerar alguns fatores que nós conhecemos, por exemplo, a cafeína. Nós sabemos que quem toma café... Há pouco ali no nosso café. Falámos há pouco, e a cafeína tem algumas propriedades interessantes e que nós, no nosso trabalho, e de vários outros colegas, estamos a perceber que, mesmo ao nível da memória, pode ter um papel importante. Isto não quer dizer que agora, se tomarmos 10 cafés por dia, vamos ter uma memória fantástica, não é isso. Mas um consumo moderado de cafeína tem alguns benefícios, terá outros efeitos indesejados, mas tem benefícios, e é muito nesta área que nós trabalhamos hoje em dia na investigação, é perceber como é que conseguimos isolar os fatores que de facto têm um potencial protetor daqueles que têm efeitos nocivos. Portanto, temos que perceber isso. But John, do you want? So the question is about not just caffeine, but how can we
try to reduce the risk for these diseases, whether it's from Yes. activities we may have or diet. What can we tell people? You can reduce the advice to people to 4 simple advices. One is diet, rich in nutrients, plant-related, like berries, vegetables, etc. Exercise, which is probably the most critical, and stress reduction, and also having a reason to be alive, which reduces, being socially involved. There's now a book that's been written that you can reverse Alzheimer's disease, which is very controversial, by doing 37 things. But I think the 4 things is a good start. Yeah. Those 4 things. And there's indications that those lower the risk of having the disease by half or more. After you have the disease, there's also advances in caring for patients. Eu queria perguntar já agora se mais alguém queria colocar alguma questão sobre isto que estivemos aqui a falar relativamente à genética, aos poucos dados que ainda temos, também pouca informação que ainda temos sobre como controlar estas coisas. Yes, if I can, George, Tiago. So in terms of prevention, we are far from being able to prevent those neurological diseases, point 1. And where do we stand in terms of curing them? I think we're actually more advanced in prevention than we are in curing, because the lifestyle intervention actually indicates that probably you can have a reduction of 50 or more % by changing diet and exercise and things like that. As where the drugs that are now being used do nothing to cure the disease. They're symptomatic treatments, and they benefit only a small number of patients. Not even stopping. Not at all stopping. They do not change the course of the disease at all. What they do is they provide symptomatic benefit for patients. And many patients don't respond to them, less than half. And how many years do you think it can take? How long it can take to reach any conclusion? All of us hope that there would be a more effective drug that would actually modify the course of the disease, either to cure it, in other words, that it would disappear, or that it would at least be more like heart disease, where you would actually be able to give people drugs and other interventions that truly change the course of the disease so that it is masked. But we're still a long way from that. There's several drugs in development that are showing some promise, but none of them are curing. They're just changing the course. Só para completar a ideia, dos problemas que nós temos atualmente é que nós não somos bons neste momento a diagnosticar a doença numa fase precoce o suficiente para que estas estratégias que estão a ser testadas possam ter efeito. Só para dar um exemplo, na doença de Alzheimer e na doença de Parkinson, estima-se que quando as pessoas exibem os sintomas característicos das doenças, uma grande percentagem de neurónios do cérebro já tenha morrido. Ou seja, se nós, e aqui grande é mesmo uma grande percentagem, estamos a falar, em certos casos, de 60% a 70% de determinadas populações neuronais. Ou seja, se nós naquela altura começarmos um tratamento, o que é que vamos conseguir fazer? É muito tarde e, portanto, um esforço muito grande na comunidade científica atualmente é também no sentido de tentarmos detectar estas doenças mais cedo. É aí que temos que investir muito. Mas precisamos de um esforço muito global a nível da sociedade para percebermos quais são os sintomas mais finos que nos podem ajudar a detectar a doença numa fase mais precoce, para que algumas destas estratégias, quer de prevenção, quer de tratamento, possam ter a eficácia que nós desejamos. And for Parkinson's disease, there actually are more effective treatments, and they've been known for a long time. L-DOPA, the current therapy for Alzheimer's disease is based on the idea of dopamine being very effective for Parkinson's disease to help patients. It wasn't similarly effective for Alzheimer's, but there's deep brain stimulation. There's a lot of promising things. They don't change the course of the disease, but they benefit patients tremendously, so they can live normal lives during much of the disease. Boa tarde. O meu nome é Miguel Fonseca, sou conselheiro da Diáspora e tenho duas perguntas. Uma é
há determinadas doenças relativamente raras, como o síndrome de Dravet, por exemplo, que afetam uma camada de população pequena. São doenças de origem neurológica e que, por atingirem uma camada pequena de população, movimentam pouco interesse no investimento para a investigação na solução das doenças. Enfim, não é só o síndrome de Dravet, existem outras doenças semelhantes com esse problema. Eu gostaria de saber, do meu ponto de vista de quem investiga, como é que vocês veem essa dificuldade e qual seria a melhor solução para permitir investir na procura de soluções. Isso é uma pergunta. A segunda pergunta é em relação ao data, big data, e como isso vai permitir evoluir naquele problema que mencionou antes de conseguir estratificar a casuística para poder avançar na investigação. Como é que o Big Data poderá acelerar essa questão? So my two questions are first concerning the relatively rare diseases like the Dravet syndrome. Which one? Dravet. I mean, it tells it's very rare because of your lack of familiarity. So how do we resolve the ethical problem of having relatively few people affected, and as a result of that, having limited resources to invest in resolving those issues? I would say this kind of impacted Alzheimer's disease. Dr. Alzheimer described Alzheimer's in a woman in her 50s. That's a rare condition. 1% of people with Alzheimer's disease would fit into that category. And it was not considered a major public health issue. It was not a major focus until the 1970s, when people realized that the same condition, or very similar, occurs in people in their 70s and 80s, and is not a few people, but is millions. Now 50 million people are affected. There are rare conditions that people study quite intensively. The prion diseases are very rare, 1 per million per year, and there's a huge amount of talent. So if you're interested in that, you have to make it the disease attractive for a talented scientist to study it, either through funding or showing the problem is of interest to study and informs other diseases. Eu acho que nós, investigadores, somos agnósticos em termos de se o problema afeta muita gente ou pouca gente. Nós interessamos-nos por uma questão científica, estudamos o problema porque de facto temos um interesse científico nisso. A questão está um pouco nos fundos que estão disponíveis para determinadas áreas. Portanto, às vezes era desejável que houvesse mais fundos, porque apesar de haver um número reduzido de pessoas, é um problema grave que merece atenção e que tem que ser solucionado. Há alguns mecanismos a nível internacional que são utilizados precisamente para este tipo de doenças mais raras. Mas claro que depois é difícil atrair o interesse das grandes farmacêuticas porque, obviamente, que investem nas áreas em que acham que vão poder ter um retorno maior do investimento que têm que fazer, que é tremendo, é um investimento muito grande. E há aqui um desfazamento entre aquilo que são as necessidades e aquilo que é possível fazer com os recursos que estão disponíveis. Mas eu acho que é preciso, como o Jorge dizia, haver uma mobilização, como nós falávamos antes, uma mobilização das pessoas, no sentido de dar a conhecer as doenças, de chamar a atenção para quem tem o poder de decisão de financiar estas áreas, de o fazer, e como nestas doenças mais raras, mas também nas doenças menos raras, como a doença de Alzheimer, haver este sentimento de comunidade, de que todos nós aqui nesta sala e em todo o mundo podemos ter um papel importante e podemos mobilizar-nos para fazer fundraising através de iniciativas como aquela que falávamos antes de começarmos, para chamar a atenção para estas doenças e não nos escondermos, porque muitas vezes são doenças que têm um estigma que fazem com que as pessoas não gostem de se expor, mas termos esta simplicidade, esta humildade de reconhecer que nós todos somos seres humanos com fragilidades e que, como tal, temos que encarar estes problemas com grande naturalidade, promovendo e chamando os governos a terem a atenção sobre estes problemas que eles merecem.
Mais alguém? Olá, boa tarde. Eu daquilo que já cheguei um bocadinho atrasado, portanto, peço desculpa, mas o tema que obviamente há aqui um tema que me prendeu muito a atenção, que tem a ver com o facto de Alzheimer ter sido descoberto nos anos 50. Antes até. Antes. Fiquei com a ideia que tinha sido nos anos 50, mas claramente que é uma doença que é diagnosticada no século XX, mas que na altura afetava a população à volta dos 50 anos. O primeiro caso, que o George disse que o primeiro caso que o Sr. Alois Alzheimer descreveu foi numa mulher com cerca de 50 anos de idade. E ele explicou que isso foi um caso raro, que hoje em dia não é o caso típico da doença de Alzheimer. Claro, eu acho que à medida que também a esperança média de vida da população nessa altura rondava os 55 anos, pelo menos à volta dos anos 50, quando chegamos aos anos 70 já vamos perto na Europa dos 68 a 70 anos. Eu acho que não é difícil imaginar que a esperança média de vida continua a crescer e, portanto, a quantidade de doenças que se vão descobrir provavelmente só se manifestam nos seres humanos a partir dos, se calhar, 85 ou 90 anos, vai começar cada vez mais a ser relevante. E aí, se calhar, remeti outra vez para uma opinião sobre o tema da ética versus a economia, porque parece que nós nunca teremos um fim para esta circunstância, ou seja, quando conseguirmos colocar os seres humanos a viverem até aos 100 anos, se calhar começa a ser relevante os temas das doenças da volta dos 70 anos. E, portanto, se estivermos sempre à espera que isso, de chegar lá para começar a resolver o problema, portanto, há aqui um tema de ética versus economia que eu não sei se alguma vez terá solução, mas gostava de ouvir a vossa opinião. Posso tentar colocar isto em inglês? Como quiser. Para poder... I was trying to assess the point that when the Alzheimer's disease was relevant at a woman that was around 50 years old, mid-20th century, we've been increasing as a species the age where the average life expectancy. So some diseases become more relevant as far as we realize that we have more and more people reaching 80, 82, 85 on average. My question was trying to get your opinion on soon we'll be reaching 90, 92, 95 as an average life expectancy. So what is your opinion on the always current dilemma between economy and ethics regarding the address to those diseases? Because only when we reach there that we feel we have a problem, but we already know we're going to have a problem anyway. So, if you live beyond 85, your risk of having Alzheimer's disease is probably 25 to 50%. And the risk goes up every 5 years, it doubles your chance of having the disease. So in the past, it was said the life expectancy was 30 a century ago, but that's a blend between 70 and 0. A lot of children died and a lot of people lived to 70. But the risk of Alzheimer's disease really increases greatly after 70. 60s and 70s, it's small risk and it just keeps going up. And if we just continue to increase lifespan without addressing it, we will just end up with more people with Alzheimer's disease. That's why it's one of the biggest health issues. Parkinson's also has, in fact, most neurodegenerative diseases have a age-related component, slightly different for each. And these are some of the most expensive diseases to treat. They're the most common. In England now it's estimated that Alzheimer's disease is the number 2 killer of people. In the United States it's estimated number 6. Because we've reduced other diseases and Alzheimer's is not being reduced. It's increasing mainly because of the issue of people living longer. If the percentages increase as far as we go further and further in life. Correct, and then it's different for different ethnic groups. As a species, are we almost touching the sky, or? Well, some people, you see in the front page of Time magazine or in Science that people born now might live to 150. There's no biological basis for that right now. I mean, that it's a possibility. I think it would take a lot of new technology, stem cells or replacements or other things. And certainly we'd have to solve the issue about
if you make it to 150, your chance of having Alzheimer's disease probably comes to 98%, not some lower number. Thank you very much. Eu penso que nós como sociedade vamos tentando resolver os problemas à medida que eles nos vão surgindo e, como dizia e muito bem, se resolvermos este problema, se vivermos até aos 100, vamos ter outros problemas, outras doenças para tentar resolver. Estes problemas, para terem uma ideia, a doença de Alzheimer foi descrita há mais de 100 anos, a doença de Parkinson há mais de 200 anos. E 200 anos depois, continuamos na mesma. Temos, felizmente, algumas terapias que tratam os sintomas, melhor na doença de Parkinson, muito melhor na doença de Parkinson do que na doença de Alzheimer, mas não temos forma de travar a progressão ou de impedir o aparecimento destas doenças. E como são doenças que não matam no imediato, como acontece com o cancro ou como doenças infecciosas, são doenças mais silenciosas que têm custos associados muitíssimo maiores, porque implicam um tratamento muito mais longo, implicam que a pessoa esteja disfuncional mais tempo e, portanto, os cuidados associados são muitíssimo mais dispendiosos e com estes números que o George falou, sendo as doenças com maiores custos associados. Portanto, temos que resolver isto, mas o facto de serem doenças descritas e conhecidas já há muitos anos diz-nos que são doenças muito complexas e que nós ainda conhecemos muito pouco. Apesar de sabermos muito mais do que sabíamos há 50 anos atrás, sabemos ainda muito pouco e temos que fazer muito mais para conseguir solucionar estes problemas. Just out of curiosity, and knowing that you've been involved in the investigation, what is the ratio between private funding and pharma funding? Because that will lead if the things that are being investigated are more for the most popular, unfortunately popular diseases or not? Well, there's the private funding, and then there's the government funding, and then the pharmaceutical industry. For Alzheimer's disease, the greatest amount of funding has been in the pharmaceutical industry for doing clinical trials that have all failed. 99.6% failure, estimated a few years ago, and there have been more failures, so it must be 99.8. So 20 to 40 billion spent there. The US government now is spending 2.4 billion per year, which is probably about 4 times what it was a few years ago. So it's the major funder. Then we have private funders like the Alzheimer's Association and others. And then more recently, some foundations like the Gates Foundation and others have stepped forward. And actually more and more are approaching me because I think they're so concerned about the lack of progress with the orthodox pathway. Because this is having, tremendous financial impact on governments, tremendous impact on families and disrupting families, and there needs to be something done, at least getting to where Parkinson's disease, at least during the time people have Parkinson's, you can do quite a bit for them. De facto, estes números parecem números muito grandes, mas são números insuficientes. E estes números do lado da indústria são números que são fruto desta necessidade de encontrar uma solução, mas que estão também relacionados com o conhecimento limitado que nós temos ainda atualmente sobre aquilo que está de facto na origem das doenças. Muitas vezes há a tentação da indústria saltar para cima do problema com aquilo que acha que é a solução, quando nós, no fundo, do lado do conhecimento fundamental, básico dos mecanismos associados, estamos ainda numa fase mais precoce, não tão avançada quanto gostaríamos. Portanto, este nível de conhecimento é financiado essencialmente pelos governos. Nos Estados Unidos, com um volume de financiamento muito superior àquele que temos na Europa. Nos Estados Unidos tem a vantagem de ter as charities, as fundações que são o fruto da mobilização da sociedade, que conseguem fazer fundraising por filantropia e que depois utilizam esses financiamentos para a investigação nessa área. Em Portugal, se eu perguntar aqui na sala quantos de nós conhecem fundações em Portugal que financiem a investigação nestas áreas, certamente muito poucas pessoas conseguirão enumerar uma fundação que tenha esse tipo de papel. Portanto, estamos muito limitados do nosso lado da investigação àquilo que é o acesso aos financiamentos. Portanto,
É esta a realidade. Eu não gosto de me queixar e de pedinchar, mas estas áreas só avançam com financiamento. Não há aqui como dar a volta. You're ao making the problema. comment about Portuguese usually not giving to charities for health. Yeah, in Portugal there are no Yes. charities, so it's. Well, Santa Casa de Misericordia, But that's But a very special. a very specialized, and also relates to the same point of charities related to the church. In the United States, it's very common for people that have resources to give money for research that benefits society.